Agora vamos lá, vamos entender então isso que eu disse a respeito de um perfil 1 quando ele está saudável e quando ele não está saudável. Quando ele está saudável, entendemos que eles estão trabalhando nas suas qualidades e trabalhando como heróis, como pessoas que realmente vêm a agregar e trazer as suas qualidades para o mundo. Então, um perfil 1 saudável, ele é uma pessoa íntegra. Ele é uma pessoa que consegue agir conforme ele prega. Então, é uma pessoa que tem seus valores e princípios fortes, mas ele segue esses valores e princípios. Mas ele não chega a ser aquele doador de regras. Ele compreende que as outras pessoas são diferentes dele e que cada um tem o seu próprio funcionamento. Inclusive ele, no passado, também errou. Todos erram e a gente sabe que vai errar no futuro. A questão é que existe uma ponderação, existe uma aceitação que as coisas estão evoluindo. Então esses caras eles conseguem ter uma aceitação dos erros e das falhas do mundo. Eles já são mais compreensivos, mais coerentes, eles buscam trazer ali dentro do seu exemplo uma boa forma de educar as pessoas, educar pelo exemplo. Enfim, são pessoas muito éticas. E são pessoas muito boas para você ter na sua organização para criar políticas, criar regras, compliance. Essas pessoas são muito boas. Entretanto, entre o herói e o vilão tem um certo caminho. A gente chama de alerta amarelo que quando o perfil 1 começa a ter uma sensação, a gente chama isso de sensação porque é uma coisa no corpo inteiro, não só na cabeça, mas no corpo inteiro, aonde ela precisa controlar seus impulsos, porque os seus impulsos estão indo contra os valores morais. Então, como eu estou pregando determinado valor e eu tenho vontade de quebrar esse valor? Um exemplo bobo. Eu estou fazendo minha dieta porque eu sou atleta, mas eu não consigo olhar sem malícia para aquele docinho na prateleira da padaria. Então, esse é um ponto onde um precisa começar a perceber que tem uma coisa aí. Porque se isso se intensificar, a gente vai descer até o alerta vermelho. Só que assim, todas as pessoas, elas têm a sua própria agenda para tocar. Elas têm seus interesses no mundo, elas querem fazer coisas. E então a gente chama aí de uma certa forma de persuasão, influência, até manipulação. Como que o perfil 1 faz para, então, manipular as pessoas, influenciar as pessoas? Ele vai ser uma pessoa que vai criticar você até que você adote seus padrões. Padrões deles. Então, você está trabalhando perto de um, ele vai olhar e falar, opa, essa planilha não está boa, ele vai criticar a sua planilha. Ah, mas isso aí não está bom, aí você vai na academia com o perfil 1, ele vai falar, esse exercício que você está fazendo está errado, não, mas esse movimento está torto, ele vai ficar toda hora criticando. E se você não aderir, ele vai continuar batendo ali, é o pica-pau, vai ficar ali, ó, pum, 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 enchendo o saco até você adotar os padrões dele. É assim que ele vai meio que manipular as coisas ao redor. Geralmente quando ele não está bem, óbvio, Por isso que está laranjinha aqui, E o 1, ele tem o estereótipo do certinho, Então ele faz isso porque ele é o certinho. Entretanto, a bandeira vermelha, o alerta vermelho chega, aonde ele percebe que, embora ele seja certinho, o mundo está torto, o mundo precisa ser corrigido. Ele precisa intervir para que as coisas sejam resolvidas. E aí ele vai começar a aplicar essa sua, a gente chama de ira, vai começar a aplicar um julgamento no mundo, ele vai dizer, você está errado, e ele vai impor a você aquilo que é a moralidade e os princípios dele. E aí ele chega aqui na espadinha, ele vai impor no mundo a moralidade dele. E aí nós temos um vilão. Então, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, todo vilão acha que é herói. Esse cara, o Ultron, o robozão, ele foi criado para proteger o mundo e proteger a humanidade. Entretanto, a humanidade está destruindo o mundo, vamos destruir a humanidade. Só que olha só que interessante. Esses caras, eles vão perverter os meios para os fins. Essa é a origem do mal, é você perverter o meio para um determinado fim. Então, como ele acha que vai proteger a Terra como um fim, o meio dele agora pode destruir os humanos porque os humanos são maus. E aí você tem a diferença entre o herói e o vilão. O herói, ele não perverte os meios. O vilão, ele perverte os meios.
E aí ele se torna uma pessoa insistente, que é um dos sabotadores, né? Que no caso é o sabotador do 1, onde ele quer que tudo seja certinho, ele vai insistir até que tudo fique perfeito. Se as coisas não estiverem perfeitas, ele não para de fazer. E aqui você tem uma pessoa que não vai entregar alguns trabalhos, porque ela acha que tem que melhorar, pessoas que não vai se encontrar com seu par romântico, porque ela acha que ainda precisa melhorar um pouquinho. Então são pessoas que vão acabar postergando coisas porque ela precisa ser um pouco melhor. Vão ser extremamente moralistas, esses caras vão ser o que se chama aí de doador de regras, né? Com uma outra palavra, né? Eles são muito irritáveis, porque eles estão toda hora tentando controlar a vontade e a raiva, né? De solucionar as coisas, porque está tudo errado, né? Então eles são muito explosivos, então qualquer coisa que bata na moralidade dele, né? No perfil dele, no senso de regras dele, ele vai devolver de forma explosiva. São hipócritas. Aí o que é um hipócrita? É um cara que vai perverter o meio. Esse cara é um hipócrita. Ele vende, né, a ideia do princípio, mas ele perverte esse princípio em prol do próprio princípio, né? Isso é um tanto quanto incoerente, né? A exemplo da dieta, eu tô aqui na academia, não, vocês têm que fazer dieta, vocês têm que ser não sei o que lá, eu vou na padaria e pego uma trufa escondida. E pum, acabou, morreu o assunto, ninguém está sabendo, né? Então, nessa hora que ele não está bem, ele vai fazer as coisas de forma escondida para tentar suprir aqueles impulsos que não se calam, mas mostrar para as pessoas que ele ainda é certinho, né? Então esse rigor dele vai fazer dele um vilão, né?